com imagens, canal Band RS. A gente já está em linha, integrou essa bancada aqui conosco durante muito tempo. Governador Germano Rigoto, bom dia, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Bom dia, Osiris, um abraço a ti, um abraço a todos os ouvintes da Bandeirantes. Parece que o nosso assunto hoje era uma retrospectiva, né, do ano, né? E infelizmente temos a novidade triste da perda do nosso amigo, nosso ex-governador Alceu Colares. O doutor Alceu se foi aos 97 anos, congressista, prefeito, primeiro prefeito negro aqui, governador, com toda uma história, né, governador? É uma história, na verdade, ele gostava de contar a sua história e começava dizendo que ele tinha, na verdade, começado como verdureiro, vendedor de frutas para ajudar a família em Bagé, e que orgulho que ele tinha de Bagé, né? Ele se apresentava como aqui, João de Deus Colares de Bagé e para o mundo, ao seu dispor, era a apresentação do Colares. Então, ele tinha aquele orgulho enorme de ser bagéense, e sempre se apresentava como bagéense, e ele teve isto, ele foi um precursor, na verdade. Ele saiu de Bagé para estudar, se formou em Direito na nossa URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aí foi vereador, foi prefeito, foi governador, e não só o primeiro prefeito negro, o primeiro governador negro, um homem que foi deputado federal, e deixou uma marca, né, Osiris, de honradez, de dignidade, né? Eu tive a oportunidade de estar com os ex-governadores há pouco tempo atrás. E o Conselho dos Governadores, né? Na verdade, nós tivemos não tínhamos feito isso há tempo. Até o Jair teve a feliz ideia de nós irmos até o Colares e a Neuza, e almoçamos na casa deles, os ex-governadores todos, né? Faltou o Brito, que estava fora, eu acho que só o Brito, porque os outros todos estavam, e almoçamos com ele, com a dona Neuza, nos receberam com aquele carinho, ele já com aquela dificuldade de locomoção, mas sempre brincalhão. Isso faz agora, eu acredito que em poucos meses, mas poucos meses mesmo, brincalhão, sabe, sempre contando as histórias dele, as piadas dele, fazendo as brincadeiras dele, e o estilo Colares, né? E eu tenho uma lembrança muito carinhosa dele, inclusive disputei o governo com Colares, e sempre com muito respeito, sempre com muita admiração o senhor disputou mesmo, né? O senhor disputou aquela eleição, né? Na verdade, foi o seguinte, quando concorri à reeleição, não era para ser candidato à reeleição, Osiris, e eu tinha dito aos partidos que estavam comigo, o presidente do PDT era o Matheus Schmidt. Eu chamei o Matheus, como chamei o PSDB, como chamei o PP, como chamei o PTB, e disse, olha, não serei candidato à reeleição, como quem diz, vocês podem se entenderem e buscar o caminho que vocês entenderem que devam buscar em termos de ter candidatura própria ou não. E o Colares foi indicado pelo PDT para ser candidato a governador. Quando a pressão que recebi depois daquela tentativa numa prévia do MDB, mesmo tendo vencido a prévia, de ter uma candidatura própria do MDB, isso não aconteceu, a pressão foi muito grande para que eu voltasse e realmente assumisse a candidatura ao governo. Quando eu assumi, o Colares já era candidato, não tinha volta. O PDT, que esteve comigo durante todo o governo, tinha um candidato, mas o respeito, o carinho, aquela coisa de ele, por exemplo, fazer a crítica, mas uma crítica que não era crítica pesada, aquilo que a gente vê hoje na política, infelizmente, nós não convivemos com isso, aquele ódio, aquele desrespeito a quem pensa diferente. Então nós tivemos a oportunidade de disputar o mesmo cargo, mas com muito respeito e com muita amizade ao longo do tempo. Então eu guardo com muito carinho este jeito de ser do Colares, e sempre procurando aquilo que eu disse, um homem honrado, um homem que passou pelos mais diferentes cargos e deixou marcas importantes, e foi um precursor de um homem simples lá de Bagé, que chega ao governo do Estado
e foi o primeiro, como tu disseste, negro a assumir a prefeitura de Porto Alegre e o governo do Rio Grande do Sul. Sim, eu estava comentando isso com o Romildo, até que estava conversando com a gente antes, né? Imagine, hoje a gente fala dessas questões de racismo, né? Tem aí o Vini Júnior, tem outras questões, né? Imagine, para a época, um carteiro que ascendeu à política num Congresso Nacional majoritariamente do regime militar, né? Tendo que defender o discurso trabalhista. Era difícil, era muito mais difícil, né? Muito mais difícil, mas o estilo Colares, o estilo agregador, o estilo brincalhão, mas brincalhão com a seriedade que ele defendia, suas ideias, suas propostas, mas sempre com leveza, tá? Sempre com leveza e com respeito a quem pensava diferente. Então, isso falta hoje na política. Tá? Hoje tu vê uma política com esse processo de radicalização, de polarização doida, que simplesmente falta respeito, falta aquilo que é fazer política com um pouco de leveza, viu? Sem abrir mão das suas convicções, das suas ideias. E o Colares deixou esta marca também. Governador Germano Rigoto, Fernando Zanuzzo, bom dia ao senhor, satisfação. Oi, Zanuzzo, um abraço. Um abraço. Bom, um dos legados, né, de Alceu Colares foi a implantação aqui no Rio Grande do Sul do CIEPs, né, que hoje, de alguma maneira, também está voltando como escola integral. Quer dizer, ele se forma em Direito aos 33 anos, também um exemplo e de fomento à educação, né, a partir do seu desempenho pessoal. Na verdade, a luta do Colares, e aliás é uma marca do PDT, né, foi uma luta sempre deixando claro a prioridade que devia se dar à educação. Então, o legado de Leonel Brizola, aquilo que o Brizola iniciou, teve no Colares um seguidor na questão da prioridade para a educação e, como tu disseste, deu origem às primeiras escolas efetivas de tempo integral, que foram os CIEPs. Então, eu acredito que o Colares deixou não apenas na questão da educação, mas na defesa do social, na defesa daqueles que mais efetivamente precisavam da mão do Estado. Ele foi sempre um defensor de políticas sociais que efetivamente fizessem que o Estado chegasse naquelas pessoas que efetivamente mais precisavam, e priorizando sempre a educação. Deixa eu aproveitar que o senhor está conosco aqui, a gente ia fazer uma pauta de avaliação de ano e projeção, mas quero pegar esse gancho também, porque a gente teve esses solavancos. O senhor passou o ano percorrendo as entidades, o CNI, as demais entidades de indústria do país, né, os fóruns econômicos, né, tem propriedade para isso, e a gente teve esses solavancos do dólar todo na última semana. Agora, hoje abriu 6,19, agora está 6,13, está em viés de queda, está despencando, né? Como é que o senhor vê esse momento da economia projetado para 25, governador? É preocupante, Osíris, porque tu tens um quadro que alguns equívocos cometidos pela não a comunicação só do governo, mas a posição de setores do governo. Eu tiro o ministro Haddad disso. Eu vejo uma preocupação muito grande de que nós tenhamos mais responsabilidade fiscal, mais cuidado com o gasto público, e algumas demonstrações ou manifestações levaram a que nós tivéssemos um aumento de uma turbulência que tem a ver com o quadro internacional, que não é bom, as guerras, a situação do imponderável, daquilo que não se sabe efetivamente qual vai ser a política do Trump nos Estados Unidos a partir do momento que ele assumir, porque ele fala muita coisa que pode significar reflexo no Brasil, de ações, de medidas que ele poderá adotar, e tudo isto gera uma certa turbulência, mexe no câmbio. E nós tivemos, além disto, uma decisão do Copom que aumentou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, que é algo muito alto, e com a perspectiva e com o anúncio de possibilidade de 2 novos aumentos da taxa Selic nessas 2 reuniões até março. Então, isto tudo preocupa. Nós vamos entrar no ano de 2025 de uma forma diferente do que entramos em 2024. 2024 havia uma expectativa de um PIB não crescendo muito, termina o ano crescendo mais do que se esperava, em torno de 3 pontos percentuais, termina um ano com indicadores, um desemprego que era uma preocupação do Colares muito grande,
com essa questão de ter geração de emprego, renda, de crescimento. Então chegamos ao final do ano com desemprego num indicador baixíssimo, quer dizer, então um ótimo indicador na questão do emprego, mas com essa preocupação de que o câmbio vai ter reflexo na inflação, porque tu tem que importar insumos para produzir aquilo que nós temos que produzir, e isso vai ser levado para o preço do produto na hora da venda. Então isso significa a possibilidade desse câmbio levar a um reflexo na inflação. A inflação crescendo dá força para que o Copom aumente de novo a taxa básica de juros. Mais juros é menos desenvolvimento, menos emprego, menos renda. Então, e o governo gastando mais para rolar a dívida. Quer dizer, grande parte da dívida que o governo rola, ela está indexada na Selic, na taxa básica de juros. Então, um ponto percentual de aumento da Selic significa um custo pesadíssimo para a rolagem da dívida. Então, nós vamos entrar, Osíris, em 2025, com uma situação com essas dúvidas, com essas intranquilidades e com essas incertezas. E que Deus faça que as coisas melhorem, que, na verdade, a gente tenha decisões do Congresso, e o Congresso está errando a mão. Essa questão do ministro Dino ter colocado a mão de novo na questão das emendas, ele está correto, tem que ser aplaudido, e chamou a Polícia Federal para fazer um processo de investigação em muita coisa que está ocorrendo atrás dessas emendas impositivas, emendas PIX, emendas de comissão. É uma vergonha o Congresso Nacional ter 52 bilhões para mexer no orçamento, isso não existe. Então, e o Congresso resistindo dentro de um momento... No seu tempo de líder do Congresso, o senhor foi líder do governo Fernando Henrique no Congresso, né? Não tinha isso, né? Não, pelo amor de Deus. Hoje, tinha as emendas normais de comissão e gabinete, né? Hoje cada deputado deve estar em torno de 40 milhões de emendas individuais. Mas essas emendas individuais, que é o que existia na época, era 1,5 milhão. Esses 40 milhões são impositivas, quer dizer, o deputado apresenta, o governo tem que liberar o recurso, não interessa por que foi apresentada a emenda, se é importante ou não, o governo tem que liberar a emenda. Na época, era 1,5 milhão e não era impositiva, o governo liberava se queria. Então existia sempre aquela crítica de que o governo liberava para quem apoiava o governo, era o toma lá da cá, mas 1,5 milhão não impositiva. Hoje são em torno de 40 milhões impositivas, mas não é esses 40 milhões. É as emendas PIX que começou com a emenda de relator no governo passado, que era em torno de 20 bilhões de reais, que isso é dividido entre os congressistas, é uma disputa para ver quem consegue pegar uma fatia maior desse absurdo. Então tem deputado com mais de 100 milhões de reais de emendas, 120 milhões de reais de emendas, e emendas que são impositivas, e muita gente fazendo aquilo que não deve fazer na liberação desses recursos. Então eu quero te dizer, vai dar muita CPI, vai dar muita perda de mandato, vai dar muito escândalo em cima disso, e eu acho que esta ação, principalmente do ministro Dino, de tentar frear de alguma forma, com toda a resistência do Congresso Nacional, é algo que é fundamental, é necessário. Então, o tempo que Alceu Colares foi deputado federal, tu pode ter certeza, tu deveria ter 1 milhão, 1,5 milhão no máximo de emendas e não era impositiva. O tempo que eu fui líder do governo e líder de bancada, nós tínhamos 1,5 milhão e não era impositiva. Totalmente diferente do quadro atual, que é um saco sem fundo. Quer dizer, esse absurdo de 52, querendo 60, e já ameaçando que se o Supremo Tribunal Federal continuar com essa postura, vão votar uma PEC fazendo com que as emendas de comissões sejam impositivas e não mais e partilhadas entre todos os deputados. Então é uma coisa terrível isso, viu? E isso vai na contramão do que se precisa, que é exatamente ter controle na questão do gasto público, ter responsabilidade fiscal. Governador Germano Rigoto, obrigado pelo seu relato e sua análise aqui no Jornal Gente. Feliz Natal, boas festas e nos falamos, governador. Muito obrigado, um forte abraço. Eu só queria mais uma vez transmitir um abraço carinhoso a toda a família do meu amigo Alceu de Deus Colares,
a dona Neuza, a todos os seus familiares, a todos os seus companheiros do Partido Democrático Brasileiro e a todos aqueles que admiraram ao longo da vida essa história do Alceu Colares. Eu realmente, é um dia triste, uma véspera de Natal, com uma perda muito considerável para o Rio Grande pela história, pelo que deixou o Colares. Então, quero transmitir esse abraço carinhoso a todos aqueles que tiveram a felicidade de conviver com ele. Um abraço. Um abraço, governador. Obrigado. 9h52, o governador Eduardo Leite está decretando luto oficial por 3 dias pela morte do ex-governador Alceu Colares. Os atos fúnebres vão ser nessa quarta-feira no Palácio Piratini, a última despedida. E ele fez uma postagem no Twitter aqui, o X, o antigo Twitter, diz o governador Eduardo Leite: o Rio Grande do Sul está de luto. Com profunda tristeza, recebi a notícia de falecimento do ex-governador Alceu Colares aos 97 anos. Uma figura histórica na política do nosso estado e do Brasil. O único governador negro do Rio Grande do Sul. Colares dedicou sua vida ao serviço público, sendo deputado federal por 2 mandatos, vereador e prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande do Sul de 91 a 95. Seu legado de luta pela justiça social, pelos direitos dos trabalhadores, pela educação, com a construção do CIEPS, ação pioneira da escola em tempo integral e pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul, seguirá como inspiração para todos nós. Minha solidariedade aos filhos de Colares, a sua esposa, Neuza Canabá, nesse momento de dor. Que possam encontrar conforto na memória de sua trajetória e no reconhecimento da sua contribuição para a nossa sociedade. O Rio Grande do Sul perde um grande líder, mas seu exemplo será eterno. Informo que decretei luta oficial de 3 dias e que o velório será realizado no Palácio Piratini. Assina Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul. Está aqui. 9h54, fazer um intervalo, né, senhor Zanus? Intervalo, só um destaque nacional rapidinho. Sim, vamos lá. O ex-deputado Daniel Silveira volta a ser preso no Rio de Janeiro. Nossa. Ele descumpriu regras de liberdade condicional, tinha um horário para Vai pedir música, sei, né? Pediu. Estava proibido de usar redes sociais e tal, da entrevista, mas mesmo assim eles colocam acima da razão, da lei, de tudo, né? Um boçal, comendo. Que horror, né, gente? Meu Deus do céu. E tanta gente assim nesse perfil foi eleita, né? O que me chama a atenção é quem vota. Né? Teu voto é tua única arma. Exato. Usa bem essa tua única arma, né? Como diria o Colares. Aqui foi uma cadeira desperdiçada, né? No parlamento. 9h54.